Êxodo, capítulo 28. Entre os israelitas, seu irmão Arão e os filhos dele deverão me servir como sacerdotes. Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Faça para seu irmão Arão vestimentas sagradas que simbolizem glória e beleza. Convoque os artesãos mais experientes, aqueles a quem capacitei para esse trabalho, e tome providências para que eles façam as vestimentas de Arão. Ele será consagrado para atuar como sacerdote diante de mim. Estas são as peças do vestuário que eles devem confeccionar: peitoral, colete, manto, túnica bordada, turbante e cinto. Eles farão as vestimentas sagradas que Arão e seus filhos usarão quando estiverem ministrando como sacerdotes para mim. Precisarão de ouro, tecido azul, roxo e vermelho, e linho fino. O colete deverá ser confeccionado por um artesão experiente, com os seguintes materiais: ouro, tecido azul, roxo e vermelho, e linho fino trançado. Coloque 2 ombreiras nas 2 extremidades, para que fique bem firme. A faixa enfeitada que vai sobre ele deve ser do mesmo material, e os 2 devem formar uma só peça, feita de ouro, tecido azul, roxo e vermelho, e linho fino trançado. Em seguida, pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel, por ordem de nascimento. Serão 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel sobre as 2 pedras, assim como o lapidador grava um selo. Em seguida, monte as pedras sobre engastes de ouro. Prenda as 2 pedras sobre as ombreiras do colete. São pedras memoriais para os israelitas. Arão levará sobre os ombros esses nomes como um memorial diante do Eterno. Faça os engastes de ouro e 2 carreiras de ouro puro, que deverão ser trançadas como numa corda e presas aos engastes. Em seguida, faça o peitoral do juízo, utilizando artesãos experientes, a exemplo do que se fará com o colete. Use ouro, tecido azul, roxo e vermelho, e linho fino trançado. Ele será quadrado, cada lado medindo 1 palmo, e dobrado em 2. Aplique sobre ele 4 carreiras de pedras preciosas. Primeira carreira: cornalina, topázio e esmeralda. Segunda carreira: rubi, safira e cristal. Terceira carreira: jacinto, ágata e ametista. Quarta carreira: berilo, ônix e jaspe. Elas serão montadas sobre engastes de ouro. As 12 pedras correspondem aos nomes dos israelitas, com 12 nomes gravados, 1 em cada pedra, como um selo para as 12 tribos. Para o peitoral, faça também cordões de ouro puro entrelaçados como cordas, e 2 argolas de ouro a serem presas nas 2 extremidades. Prenda os 2 cordões de ouro nas argolas das extremidades do peitoral. Em seguida, prenda as outras extremidades dos 2 cordões nos 2 engastes e junte-os às ombreiras do colete na parte da frente. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda-as nas 2 extremidades do peitoral pela borda do lado de dentro, junto ao colete. Faça ainda outras 2 argolas de ouro e prenda-as na parte da frente do colete até a parte inferior das ombreiras, perto da costura que fica acima da faixa enfeitada. Prenda o peitoral, passando um cordão azul pelas suas argolas e pelas argolas do colete, de modo que ele fique firme sobre a faixa enfeitada do colete e não se solte. Toda vez que entrar no santuário na presença do Eterno, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o coração, como memorial. Coloque o Urim e o Tumim
no peitoral do juízo. Eles devem estar sobre o coração de Arão quando ele entrar na presença do Eterno. Assim, Arão sempre levará consigo o peitoral do juízo ao entrar na presença do Eterno. Faça inteiramente azul o manto para o colete, com uma abertura central para a cabeça e barra na borda para que não se rasgue. Por toda a borda da peça, faça romãs de tecido azul, roxo e vermelho, alternando-as com sinos de ouro, sino de ouro e romã, sino de ouro e romã, em toda a barra do manto. Arão deverá usá-lo quando estiver realizando o seu trabalho de sacerdote. Os sinos serão ouvidos quando ele entrar no lugar santo, na presença do Eterno, e também quando sair, para que não morra. Faça uma placa de ouro puro e grave sobre ela como num selo: Santo ao Eterno. Amarre-a com um cordão azul na frente do turbante sobre a testa de Arão. Ele carregará toda a culpa que possa estar sobre alguma das ofertas sagradas que os israelitas consagrarem, não importa o que venham a trazer. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitáveis ao Eterno. Confeccione a túnica com linho fino. Faça o turbante de linho fino. O cinto será feito por um bordador. Faça túnicas, cintos e barretes para os filhos de Arão como expressões de glória e beleza. Vista com eles Arão e seus filhos. Você irá ungir, ordenar e consagrar todos eles para me servirem como sacerdotes. Faça calções de linho, que deverão ir da cintura até a coxa, para cobrir a nudez dos sacerdotes. Arão e seus filhos devem vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no lugar santo, a fim de que não incorram em culpa e morram. Essa regra vale para Arão e para os seus descendentes de linhagem sacerdotal. Êxodo, capítulo 29. Esta será a cerimônia de consagração dos sacerdotes. Escolha um touro e 2 carneiros saudáveis e sem defeito. Com a melhor farinha, mas sem fermento, faça pães e bolos misturados com azeite e bolos achatados e untados com azeite. Ponha tudo num cesto e leve junto o touro e os 2 carneiros. Conduza Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e lave-os com água. Em seguida, as vestimentas. Vista Arão com a túnica, o manto do colete, o colete e o peitoral, dobrando o colete sobre ele com um cinto bordado. Ponha o turbante na cabeça dele, e sobre o turbante, a coroa sagrada. Depois é hora de ungir. Derrame o óleo sagrado sobre a cabeça de Arão. Logo após, traga os filhos de Arão, vista-os com as túnicas, envolva-os com os cintos, Arão e os filhos, e ponha os barretes sobre a cabeça de cada um. O sacerdócio deles é sustentado pela lei e é permanente. Vou dizer agora como você ordenará Arão e os filhos. Traga o touro para a tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do animal. Então você imolará o touro na presença do Eterno, à entrada da tenda do encontro. Pegue um pouco de sangue do touro e com o dedo borrife as pontas do altar. Derrame o resto do sangue sobre a base. Depois, pegue toda a gordura que recobre as vísceras e envolve o fígado e os rins e queime sobre o altar. Mas a carne, o couro e o excremento do animal deverão ser queimados por completo fora do acampamento. É uma oferta de perdão. Em seguida, traga um dos carneiros. Arão e os filhos deverão impor as mãos sobre a cabeça do animal, que será imolado. O sangue será jogado contra o altar em volta dele. Corte o carneiro em pedaços, lave as vísceras e as pernas,
Junte os pedaços com a cabeça e queime o carneiro todo sobre o altar. É oferta queimada ao Eterno, um aroma agradável para ele. Então traga o segundo carneiro. Arão e os filhos deverão impor as mãos sobre a cabeça do animal, que deverá ser imolado. Pegue um pouco do sangue e esfregue-o contra o lóbulo da orelha direita de Arão e também dos filhos, sobre o polegar da mão direita e sobre o dedão do pé direito de todos eles. O resto do sangue deverá ser aspergido por todos os lados do altar. Pegue um pouco do sangue que estiver sobre o altar, misture-o com um pouco de óleo sagrado e faça aspersão sobre Arão e suas roupas, e sobre seus filhos e as roupas deles, para que Arão, filhos e roupas sejam santificados. Retire a gordura do carneiro, a parte gorda da cauda, a gordura que recobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os rins com a gordura que está sobre eles e a coxa direita. Esse é o carneiro da ordenação. Do cesto que está na presença do Eterno, pegue um pão, um bolo com azeite e um bolo achatado. Ponha todas essas coisas nas mãos de Arão e dos filhos, que as moverão diante do Eterno. É uma oferta movida. Depois de movidas, pegue-as de volta e queime-as também sobre o altar. Um aroma agradável ao Eterno, um presente oferecido a ele. Em seguida, tome o peito do carneiro que pertence a Arão e mova-o perante o Eterno, uma oferta movida, e essa será a sua parte. Consagre o peito da oferta movida e a coxa que foi apresentada. Essas são as partes do carneiro da ordenação que pertencem a Arão e seus filhos. Eles sempre deverão receber essa oferta dos israelitas e deverão apresentá-la regularmente, após retirá-la das ofertas de paz. Os trajes sagrados de Arão deverão ser repassados a seus descendentes, de modo que sejam ungidos e ordenados com eles. O filho que o suceder como sacerdote deverá usá-los durante 7 dias e entrar na tenda do encontro para ministrar no lugar santo. Pegue o carneiro da ordenação e cozinhe sua carne no lugar santo. À entrada da tenda do encontro, Arão e seus filhos comerão o carneiro cozido e o pão que está no cesto. Expiados por essas ofertas, ordenados e consagrados por elas, eles são os únicos autorizados a comê-las. Ninguém de fora deve comê-las, pois elas são sagradas. Tudo que sobrar do carneiro da ordenação e o pão que ficar até a manhã seguinte deverão ser queimados. Não comam desses restos, porque são sagrados. Faça tudo o que estiver relacionado com a ordenação de Arão e de seus filhos, exatamente como tenho ordenado ao longo dos 7 dias. Todos os dias, ofereça um touro como oferta de perdão. Ofereça-a sobre o altar quando fizer expiação por ele. Você deve ungir e consagrar o altar, fazer expiação por ele e consagrá-lo por 7 dias. O altar ficará permeado de santidade, e qualquer pessoa que o tocar se tornará santa. Sobre o altar, ofereça o seguinte: 2 cordeiros de 2 anos, todos os dias, um pela manhã e outro no fim da tarde. Com o sacrifício do primeiro cordeiro, ofereça um jarro cheio da melhor farinha, mais 1 litro de azeite de oliva puro e 1 litro de vinho como oferta derramada. O sacrifício do segundo cordeiro, apresentado ao anoitecer, também deve ser acompanhado pelas mesmas ofertas de cereais e ofertas derramadas do sacrifício da manhã. Um aroma agradável, um presente para o Eterno. Essa deverá ser a oferta queimada oferecida regular e diariamente ao Eterno, geração após geração, feita à entrada da tenda do encontro. É ali que os encontrarei, que falarei com vocês,
que me encontrarei com os israelitas, lugar santificado pela minha glória. Também santificarei a tenda do encontro e o altar. Santificarei Arão e seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. Eu me mudarei para lá e habitarei com os israelitas. Serei o Deus deles, e eles saberão que eu sou o Eterno, que os tirou da terra do Egito para que pudesse habitar com eles. Eu sou o Eterno, o seu Deus. Êxodo, capítulo 30. Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Ele será quadrado e medirá 45 centímetros de cada lado, por 90 de altura, e suas pontas formarão uma só peça com ele. Você deve revesti-lo de ouro puro, seu tampo, os lados e as pontas, e fazer uma moldura de ouro em volta dele. Debaixo dessa moldura devem sair 2 argolas de ouro. Coloque as argolas opostas uma à outra, a fim de servirem de encaixe para os varões quando o altar for transportado. Faça os varões de madeira de acácia e revista-os com ouro. Posicione o altar diante da cortina que separa a arca da aliança, diante da tampa da expiação que está sobre as tábuas da aliança. Ali me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier limpar as lâmpadas, e depois à noite, quando vier acendê-las, para que sempre haja incenso queimando diante do Eterno, de geração em geração. Mas não queime sobre esse altar nenhum incenso profano, ou alguma oferta queimada ou de cereais. Também não derrame sobre ele nenhuma oferta derramada. Uma vez por ano, Arão deverá purificar as pontas do altar, usando o sangue da oferta de perdão. Ele deve fazer essa expiação todos os anos por todas as gerações. É coisa santíssima ao Eterno. O Eterno disse a Moisés: quando você fizer a contagem dos israelitas, todos deverão pagar ao Eterno um imposto pela expiação da vida, quando forem recenseados, para que nenhum mal aconteça a eles por causa do recenseamento. Todos os que forem contados devem pagar 6 gramas de prata, de acordo com o padrão do santuário. Essa prata deve ser oferecida ao Eterno. Todos os que forem contados, da idade de 20 anos para cima, devem apresentar essa oferta ao Eterno. O rico não deverá pagar mais, nem o pobre deverá pagar menos que os 6 gramas oferecidos ao Eterno, o imposto de expiação pela vida. Recolha dos israelitas o dinheiro do imposto de expiação. Ele deverá ser aplicado na manutenção da tenda do encontro. Será um fundo memorial para os israelitas, em honra ao Eterno, e fará expiação pela vida de vocês. O Eterno disse a Moisés: faça uma bacia de bronze. Ela deverá ter uma base de bronze. Posicione-a entre a tenda do encontro e o altar, e ponha água nela. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés nessa bacia. Antes de entrarem na tenda do encontro, ou de se aproximarem do altar para servir, ou para fazer ofertas ao Eterno, deverão se lavar, para que não morram. Deverão lavar as mãos e os pés, para que não morram. Essa é uma ordem perpétua para Arão e seus filhos, e todos os seus descendentes. O Eterno disse a Moisés: junte as melhores especiarias, 6 quilos de mirra líquida, mais a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela aromática, 3 quilos de cana aromática e 6 quilos de cássia, utilizando o padrão de peso do santuário para todas, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com esses ingredientes o óleo sagrado da unção, uma mistura de perfumista experiente. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e seus utensílios,
o candelabro e seus utensílios, o altar do incenso, o altar das ofertas queimadas e seus utensílios e a bacia com sua base. Você deverá consagrar esses objetos para que fiquem permeados de santidade, e qualquer pessoa que tocar neles se tornará santa. Em seguida, você deverá ungir Arão e seus filhos. Consagre-os como sacerdotes a mim. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado da unção para todas as suas gerações. Não deve ser usado pelo cidadão comum, nem reproduzido para uso próprio. É óleo santo, que continue santo. Quem preparar algum composto semelhante ou usá-lo em pessoas comuns, será expulso do meio do povo. O Eterno disse a Moisés: misture especiarias aromáticas, resina de goma, ônica, gálbano e acrescente incenso puro. Esses ingredientes devem ser misturados em partes iguais para fazer o incenso aromático, trabalho de perfumista. Deve levar sal para que seja puro, santo. Em seguida, amasse um pouco do incenso até virar pó e espalhe-o diante das tábuas da aliança na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. Esse lugar será santíssimo para você. Depois que preparar o incenso, não reproduza a mistura para uso próprio. É santo ao Eterno e deve continuar santo. Quem fizer um incenso igual para uso próprio será expulso do meio do povo. Êxodo, capítulo 31. O Eterno disse a Moisés: fiz o seguinte: escolhi eu mesmo Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi com o Espírito de Deus. Dei a ele capacidade, habilidade e conhecimento artístico para criar peças em ouro, prata e bronze, para cortar e montar pedras preciosas e para entalhar madeira. Fiz dele um especialista de mão cheia. Também capacitei a Oliabe, filho de Aizamaque da tribo de Dan, para trabalhar com ele. Dei capacidade a todos os que têm aptidão para o trabalho artístico, para fazerem todas as coisas que tenho ordenado: a tenda do encontro, a arca da aliança com a tampa da expiação, todos os acessórios da tenda, a mesa e seus acessórios, o candelabro puro e seus acessórios, o altar do incenso, o altar das ofertas queimadas e seus acessórios, a bacia e sua base, as vestimentas adequadas, as vestimentas sagradas para Arão, o sacerdote, e seus filhos com deveres sacerdotais, o óleo da unção, o incenso aromático para o lugar santo. Eles farão todas essas coisas conforme tenho ordenado a você. O Eterno disse a Moisés: diga aos israelitas: acima de todas as coisas, guardem meus sábados, sinal que estabeleço entre mim e vocês para todas as gerações, a fim de manter viva em vocês a ideia de que sou o Eterno que os santifica. Guardem o sábado, ele é sagrado para vocês. Quem o profanar será condenado à morte. Quem trabalhar nesse dia será expulso do meio do povo. Existem 6 dias em que se deve trabalhar, mas o 7º dia é o sábado, exclusivo para descanso, dedicado ao Eterno. Quem trabalhar no sábado será condenado à morte. Os israelitas guardarão o sábado e deverão fazê-lo por todas as suas gerações, como uma aliança perpétua. Trata-se de um sinal contínuo entre mim e os israelitas. Pois o Eterno fez o céu e a terra em 6 dias, mas parou no 7º, respirou fundo e descansou. Ao terminar de falar com Moisés no Monte Sinai, o Eterno entregou a ele as 2 tábuas da aliança, feitas de pedra
e escritas com o dedo de Deus.